Tá, e feministas cristãs? Você fala muito sobre isso. Existe essa possibilidade? Eu posso ser uma feminista cristã ao mesmo tempo? Vamos lá. Cristãs pelo direito de abortar, qual que é? Mas existe. Não, Você tá brincando, mas de verdade, tá? Só pra te avisar, tem protestante e católica, só pra te avisar. Não é só um meme. Tem tanto no meio católico como no meio evangélico. E eu acho que esse assunto é o que consegue nos unir em pautas culturais e sociais, né? Católicos e protestantes, no sentido de nos posicionarmos num movimento contracultural. E é até legal a gente estar aqui, né? Falando disso, porque... Desse lado tem protestante, desse lado tem católico. Tá engraçada mesmo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Nossa, eu acho que a gente não vai discordar de nada no que diz respeito ao feminismo. Né? Acho difícil. E eu acho que isso é muito legal, porque... se vocês me permitem, tentar explicar isso da forma com que eu passo para os meus alunos, que eu acho que é uma forma que fica mais fácil da gente entender. Por isso que essa questão das ondas, e aí eu vou tentar fazer um gancho com tudo que a gente falou aqui para tentar esclarecer isso. É por isso que essa questão das ondas, ela é classificada como simplista e a gente precisa abandonar e usar apenas para uma leitura didática. Ela é legal para uma leitura didática para a gente saber quem foram os nomes mais importantes em tal época, em tal época. Essa leitura didática, ela é importante... Esquemática só. Exatamente, para a gente compreender de uma forma simplista. Mas de uma forma mais aprofundada, e eu acho que até vai explicar um pouco o porquê que a Thaís considera que possam existir feministas de direita, né? É claro que, teoricamente, feminismo é de esquerda. Né? Por quê? Porque existe ali uma ideologia política por trás, um porquê de lutar por pautas políticas, né? Não tem como você ser feminista, por exemplo, segundo a Bell Hooks, e ser contra o aborto. Se você é contra o aborto, você é automaticamente antifeminista. Né? Então, existem fundamentos que sustentam essa teoria. E esses fundamentos são todos progressistas. Então, não tem como você, politicamente, ser feminista e ser um conservador. Politicamente. Pode ser a casca, aquela fantasia. Né? Ou você não entendeu o conservadorismo também. Ou não entendeu o feminismo. Ou não entendeu o feminismo. Ou você não entendeu o cristianismo. Porque existe essa questão de visões e ilusões políticas, né? Porque eu conheço feminista conservadora de direita que fala que é contra o aborto, mas... Sim, e aí... Dependendo do caso, é a favor. Sim. O estupro, e eu sou contra em todos os casos. Eu já fiz uma live com você sobre isso, com você sobre isso. Não existe opção de um favoritismo do aborto ali. Mas enfim, continua. Mas eu acho que isso fica fácil de entender quando a gente começa a entender o feminismo como um movimento sistêmico, conceitual. Como o cristianismo, por exemplo. E aí, respondendo se existe feminista cristã. O cristianismo, aqui temos protestantes e temos católicos. Independente das divergências doutrinárias, existe um fundamento em que nós todos vamos concordar. Uma pessoa. Não é? Jesus é Deus encarnado, é filho de Maria que teve ele a partir do milagre do Espírito Santo enquanto virgem. Isso a gente não vai discordar, nunca. Nunca. Né? Se entrar uma pessoa aqui agora e questionar se algum de nós nega essa fé, ou nega ou morre… Você não é cristão. Eu acredito que a gente morre junto. Né? A gente morre junto. Então, existe um fundamento que determina o que é cristianismo como um sistema conceitual. Esses fundamentos, eles vão dar base para todas as outras vertentes, concordando ou discordando. Os ortodoxos, os católicos romanos, os protestantes, os pentecostais, os carismáticos, os coptas. Existem divergências doutrinárias, né? Mas os fundamentos são os mesmos. O feminismo, se a gente observar por essa ótica, também existe um fundamento, os fundamentos dos quais nenhuma feminista discorda. Vai ter uma linha que é mais radical, outra que é mais branda, mas no final das contas é tudo… Todo mundo tem que concordar que existe um sistema comandado por homens para oprimir mulheres. E que é o sistema patriarcal. Patriarcal, opressor. Heteronormativo. E que esse… E branco. Exatamente, branco. Por favor. E que esse sistema…
ele precisa ser combatido. Então, você é feminista se você reconhece esse sistema opressor e você se posiciona politicamente para derrubá-lo. Então, pode existir inúmeras vertentes, feminismo negro, liberal, o que for. Todos acreditam nisso. Todo mundo acredita, todo mundo vai acreditar na mesma coisa. Sim, é o tutano. Senão você não é feminista. Isso quem diz são as próprias teóricas. A própria Lucy Taylor, mesmo que eu já citei aqui, ela diz que existe um ponto em comum entre todas as feministas, é que elas acreditam que elas estão em desvantagem aos homens. Certo. Então, existem fundamentos. Bell Hooks diz, se você for contra o aborto, você não pode ser feminista. É um fundamento. Né? Então, nesses fundamentos estão… Ali vai crescer o predinho, né? Vai ter várias… Uma outra coisa que tem que falar também é sobre a liberdade sexual. Todas as feministas são a favor da liberdade sexual, Sim, ponto. sim. E inclusive as cristãs. Exatamente. As cristãs, né? Então, partindo dessa ideia de fundamento, o feminismo pode ser visto também como uma religião. Não é? Ele tem as suas… Seus dogmas. E tem as suas papisas também. Exatamente. Então, a partir dessa visão que a gente adota, né? Que alguns chamam de cosmovisão, como eu entendo o mundo e como eu me entendo no mundo. Todo mundo vai ter o óculos para enxergar o mundo e se enxergar nele. As feministas têm o delas. Tem uma palestra que rola no YouTube com uma feminista que ela não fez nada de relevante, mas enfim, eu acabo citando o nome dela porque a palestra é dela, que é a Joana Búrigo. E no final dessa palestra, ela fala sobre feminismo e gênero, conta ali a experiência dela como feminista, e bem no final, ela fala o que eu acho que conclui essa questão. Ela diz que o feminismo é como se fosse uma lente pelo qual você vai enxergar o mundo não a partir das suas percepções pessoais e nem a partir das suas concepções pessoais. É a partir daquilo que o feminismo vai te apresentar ao mundo. Então, Ou seja, basicamente uma religião mesmo. Uma religião. Então, a leitura do mundo, a partir do viés feminista, ela é feita por pessoas que conscientemente adotam esse sistema conceitual, e aí entra a questão das pessoas que, de forma inconsciente, implícita, elas não têm consciência de que elas estão adotando alguns desses dogmas. E aí, pode sim, uma pessoa de direita, uma pessoa até que se reconhece como cristã, se identifica… Ai, toda hora eu bato aqui, gente. Eu sou muito atrapalhada. O cara do áudio já tá, meu Deus do céu, tremendo. Vai entrar, sai, cristã. Mas, enfim, pessoa que fala com a mão, né? Devia ter amarrado a mão pra trás, mas tudo bem. Então, a partir dessa concepção, é possível, sim, que uma pessoa seja cristã e se entenda como feminista. Daí, se ela é uma coisa ou outra, é aí que a gente tem que se questionar. Não tem como ela ser verdadeiramente cristã e verdadeiramente feminista. Então, o que eu percebo das feministas cristãs, né? E eu costumo dizer que são feministas na igreja, porque a feminista está dentro da igreja, não necessariamente ela é cristã. O que eu percebo é que essas mulheres, conscientemente ou não, elas estão muito mais voltadas aos dogmas e os fundamentos do feminismo do que do cristianismo. Então, é por isso que eu atesto que não tem como você ser feminista e cristã. Porque quando você conhece os fundamentos da sua fé e quando você conhece os fundamentos do feminismo, os dois não Até têm. porque, meu Deus, que hierarquia é essa para uma pessoa que é cristã? Coloca os dogmas do feminismo acima dos dogmas da religião. Mas aí que tá, a Bíblia já dizia isso. Não dá pra servir a dois senhores. Ao mesmo deles, tempo. você vai ter que provar sua lealdade. E aí E entra quando você entra… Desculpa, Cris, rapidinho. Quando você fala do feminismo e do cristianismo, cara, a gente tá falando de uma salvação. É uma salvação. Se o sacrifício de Jesus, eu já ouvi isso de uma feminista cristã, entre aspas, porque aquilo lá… A Cris, eu mandei esse áudio pra Cris na época. Que ela falou que a morte de Jesus foi um fracasso. Nossa, não entendeu porcaria Ela é nenhuma. professora de uma faculdade metodista de teologia. Oh, Ela falou por 3 vezes que a morte de Jesus foi um fracasso. Para ela, a morte redentora de Cristo, que me arrepia toda vez que eu falo isso, que eu falo para minha filha todos os dias, para que ela… E eu oro para que ela tenha um encontro pessoal e íntimo com Deus todos os dias. Eu quero que a morte de Cristo na cruz seja suficiente para ela, para que ela não precise procurar mais nada. Eu tive todos os meus pecados perdoados naquela cruz.
Que mais que eu preciso? Uma massagem? Cappuccino? Um tapinha nas costas? E ela ainda falou isso. Se Chazinho, biscoito. ele morreu do jeito que morreu, fazendo o que fez pelas mulheres. E imagina se ele tivesse feito mais. Que mais que essa mulherada precisa? E é por isso que eu falo, não dá pra você servir a dois senhores, porque em algum momento um deles vai te pedir a lealdade. E você vai ter que mostrar a quem você serve, a quem você dedicou sua vida. E uma das coisas que eu falo é sobre isso também, quando eu falo com os meus alunos, ou quando eu falo meus alunos, não é em sala de aula, por favor, é aqui no meu curso de feminismo, que são coisas separadas. Eu não misturo as coisas, eu tô lá pra trabalhar e eu tô ali pra, né, me contrataram pra falar de assunto do feminismo, são coisas diferentes. Mas quando eu converso com os meus amigos e falo sobre isso, eu sempre falo o seguinte: o poder da mulher foi dado na cruz. A mulher cristã tem um poder, ela tem autoridade, dada por Cristo, na cruz. Eu não preciso de uma muleta. Jesus me curou como paraplégico e me fez andar. Eu não preciso da muleta. Desculpa, gente. Mas tem lugar de fala aqui. É que eu sou politicamente A Cris incorreta, tem eu lugar posso de falar. fala nesse assunto aí. É só pra descontar. Mas Ela tava muito séria aqui. eu não sou séria desse jeito, eu não tô me reconhecendo. Mas Ela já se descreveu. eu já falei que eu sou Ela já politicamente deu incorreta.